Olá, meu nome é Fernanda Abreu, eu sou cirurgiã dentista, especialista em odontopediatria, e esse mês eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre casos clínicos envolvendo traumas orais e as repercussões que elas podem ter nos dentes permanentes. O que o pediatra precisa entender sobre os traumas orais, né? Eu vou explicar para vocês lesões nos tecidos moles, o que é uma contusão, abrasão, laceração, lesão em tecido mineralizado, que é o próprio mineral, o dente e a polpa, trinca de esmalte, fratura de esmalte, fratura de esmalte dentina, fratura de esmalte dentina e cemento, que é a raiz, fratura radicular. E lesão em tecidos de suporte, concusão, subluxação, luxação lateral ou extrusiva, intrusão e avulsão. Por que isso é importante para o pediatra? A gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá? Esse primeiro caso clínico que eu trouxe para vocês, em todos os casos é bom dizer que a gente colocou pegadinhas para o pediatra parar e pensar, quando eu preciso encaminhar esse paciente para o odontopediatra? Bom, nesse primeiro caso, essa criança, é bom para a gente deixar bem elucidado que o bico artificial, o uso de chupeta, mamadeira, traz de malefício, né? Uso de chupeta, de bico artificial e os traumas, né? Então, o responsável procurou atendimento hospitalar logo após o trauma, relatando que os dentes anteriores da criança haviam sumido. A criança bateu o dente no guidão da bicicleta e, no momento, estava chupando chupeta. Relatou ainda que gostaria de ter encontrado os dentes para recolocá-los. Então, é uma paciente do sexo feminino, tem 2 anos e meio e faz o uso de chupeta. O que o pediatra precisa entender? Geralmente, o primeiro contato que essa família vai ter é num hospital, é com o pediatra. Eles praticamente esquecem que o odontopediatra existe, né? Então, eles vão direto conversar com o pediatra. E o pediatra precisa orientar da melhor maneira possível. Essa responsável pelo serviço que atendeu essa criança no serviço de urgência, encaminhou o menor para atendimento odontológico para as medidas de urgência. Então, ele não soube manejar muito bem, então orientou sobre a limpeza do local, mas não conseguiu orientar sobre uma radiografia, sobre quais são as repercussões nos próximos dentes, o que ia acontecer, tá? Onde que está o dente de leite? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. A primeira pergunta que vem na minha cabeça, onde foi parar o dente de leite? A mãe relatou que não encontrou. Será mesmo um caso de avulsão dental? Será que esse dente ele saiu por inteiro do alvéolo? Será necessário uma radiografia? Qual é o tipo de radiografia que a gente indica para esse tipo de trauma? Esse tipo de trauma vai afetar os dentes permanentes? Caso os dentes de leite fossem encontrados, o médico poderia recolocá-lo na posição? Qual é o momento ideal para a gente colocar um dente novamente em posição? Será que essa recolocação pode afetar um dente permanente que está vindo? Então, essas são as perguntas que a gente precisa ter em mente. Então, a pergunta que fica: qual é a sua conduta como médico, um médico de PS, ou mesmo se o seu paciente no seu consultório entra em contato com você e faz a pergunta, né? Bateu o dente, o que eu faço? Quais seriam as orientações nesse caso? Vou trazer aqui um caso clínico 2, traumas orais e o início da marcha. É muito comum as crianças que começam a caminhar terem traumas orais. Às vezes um trauma de mucosa, uma laceração, uma contusão, só uma abrasão. Qual é o momento que a gente precisa encaminhar para o odontopediatra? Essa é a pergunta que a gente sempre tem que ter em mente, né? Esse paciente, ele estava dando os primeiros passos quando sofreu uma queda da própria altura. Os responsáveis levaram o menor a um hospital particular de grande porte. Era um hospital bem conceituado aqui em São Paulo. E aí eu pergunto, qual deveria ter sido a conduta do médico responsável pelo atendimento? Esse corte, será que a gente precisa de uma sutura? Lembrando que esse paciente é do sexo masculino, ele tem 1 ano de idade, recém-completados, e estava no início da marcha. As perguntas que devem ser feitas pelo profissional que teve o primeiro contato com o trauma, né? Que na maioria das vezes quem vai receber esse paciente é o médico e não o odontopediatra, e não o dentista. Em que região da casa ele bateu a boca? Será que foi apenas um trauma de tecido mole? Então, será que afetou somente essa parte da boca dele? Será que não afetou dente também? Será necessário uma radiografia? Será que a gente vai precisar suturar ou nessa região
a cicatrização é mais rápida. O que causou essa laceração? Será que ele bateu em algum brinquedo no chão? Ou será que foi o próprio dente dele que ele mordeu? Então, isso a gente precisa de saber diferenciar. Qual a conduta como você, como médico? O que você perguntaria para esse paciente? O que você orientaria no pós-trauma? Será que mesmo fazendo uma sutura no PS, você encaminharia para um odontopediatra? Será que a gente precisa avaliar outros tecidos que não só esse do lábio que ele bateu? Essa é uma pergunta que eu quero deixar na cabeça de vocês. Vou colocar um caso clínico 3. Nesse nosso encontro, eu vou mostrar para vocês diversos casos e diversos tipos de trauma também, o que pode acontecer em cada um. Fratura dentária, isso acho que é o que mais acontece em criança nessa idade, né? Esse paciente tem 3 anos e 2 meses, é um paciente que já está andando muito bem, mas o paciente começa a correr, começa a brincar de uma forma um pouco mais agressiva com outras crianças, e aí acaba caindo, né? Esse paciente, ele teve meu consultório encaminhado pela pediatra, porque após a queda, o paciente bateu o dente diretamente no chão e os responsáveis relataram que o menor parou de comer. Ele sentia dores e ele tinha uma trinca, então essa trinca tinha aparecido. Vale lembrar que esse paciente é um paciente do sexo masculino, 3 anos e 2 meses, e ele é filho adotivo de pais com mais idade. Por que é importante a gente abordar toda uma família, né? Será que esse paciente, ele é um pouco mais superprotegido do que outros, por conta dos pais serem um pouco mais velhos? Como que foi esse trauma? Então, as perguntas que o médico deveria se perguntar antes de encaminhar para o cirurgião dentista será que é apenas uma fratura coronária dessa coroa dentária? Posso afirmar para a família que uma restauração vai resolver? Por que essa criança está sentindo dor? Será que tem nervo exposto? Será que a radiografia vai resolver nesse caso? Será que a gente faz canal em dente de leite? Será que o canal que o dentista tratar vai conseguir resolver a dor desse paciente? Ele vai conseguir manter esse dente em boca? Então, eu vim trazer esses casos clínicos de traumas orais para vocês, porque o objetivo da nossa discussão é saber quando indicar para o odontopediatra, entender sobre os traumas orais, saber orientar os pais e sanar as dúvidas logo no primeiro contato, entender a devolutiva do cirurgião dentista, quando o dentista conversar com vocês sobre o que ele está falando, né? Ele bateu qual região da boca, afetou onde, será que foi só a coroa, será que teve raiz, será que teve mucosa oral também envolvida? E saber quais são as repercussões futuras para a criança, não só de trauma bucal, mas de desenvolvimento como um todo, de desenvolvimento crânio-facial. Será que tem alguma repercussão no dente permanente, na dentição permanente, na formação óssea desse paciente? Isso tudo a gente precisa levar em contato. Então, eu encontro vocês num próximo vídeo para a gente conversar um pouquinho, certo? Muito obrigada e até logo.